nossos canais, nosso áudio. E vamos esperar aqui, aguardar aqui a chamada do Silvestre aqui, que já deve estar na linha com a professora Evelônia, Maria Evelônia. Vamos ver aqui se o Silvestre está conseguindo. São 8h11. Então, deixa eu ver aqui se está havendo conflitos, se o Silvestre não está conseguindo. Vamos chamar aqui a Evelônia, então. Vamos ver aqui quem vai chegar primeiro. Eu ou o Silvestre? Vamos ver. Quem é quem no gatilho? Até agora nem eu, nem o Silvestre. Tá. Até agora nem eu, nem o Silvestre. Deixa eu voltar aqui e aguardar. Bom, enquanto o Silvestre fica tentando lá, eu passo mais uma matéria aqui sobre o Carnaval. Olha só, vamos falar sobre Carnaval. Tá chegando o Carnaval aqui, deixa eu ver. Mas antes do Carnaval, eu estou enrolando aqui para ver se dá tempo do Silvestre chamar. Daniel Alves é transferido para outra prisão em Barcelona. Vamos ver. Daniel Alves foi transferido nesta segunda-feira para outra unidade do centro penitenciário Brians, nos arredores de Barcelona. O jogador estava preso desde a última sexta-feira no Brians 1, onde passou 3 noites. O local tem capacidade para abrigar 200 presos. Agora ele está no Brians 2, que é uma unidade mais moderna e mais ampla, onde estão 80 presos com celas e chuveiros individuais. O jogador brasileiro está preso sem direito à fiança por uma acusação de agressão sexual. Inicialmente, Daniel negou ter cometido atos sexuais com a mulher que o acusa. Depois, mudou a versão e disse que houve consentimento da vítima. A decisão de transferi-lo foi tomada para melhorar sua segurança e a convivência com outros presos por se tratar de alguém famoso. O tipo de crime do qual ele é acusado não teve ligação com a transferência. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Rafael Ferri. E na Bahia, volta ao Carnaval com mais de 500 blocos em 6 dias de folia. Ô, Bahia! Salvador já convive sem o Carnaval há 2 anos e é claro que neste ano os soteropolitanos e os turistas prometem festejar de maneira muito especial. A retomada já acontece nas ruas aqui da capital, por exemplo, com os ensaios de verão, de segunda a segunda, que incluem os blocos afros como Ileiaê, Cortejo Afro e Olodum, além dos ícones do pagode baiano, como o Xande Harmonia, que fala sobre a expectativa da folia. Um cara de verão, e para ser verão nos verões tem que ser tudo muito alegre, que representa pra gente muito o nosso verão de Salvador, o verão da Bahia. E esse vai ser, se é que a gente pode chamar de tema, esse é o nosso tema. Para o verão, para os ensaios, para o carnaval, para tudo que a gente vai fazer. Quem estiver livre vai pintar por aí e a gente vai fazer uma festa danada. Considerado um dos melhores carnavais do Brasil, promete em sua nova edição 6 dias de muitas festas, em 7 circuitos com mais de 500 blocos e quase 20 camarotes em shows com quase 5 horas de duração. A expectativa é a maior possível e é claro que o baiano tem a fórmula certa para todo mundo se divertir à beça, como afirma o técnico de enfermagem Janderson Pinheiro. Carnaval é o que há de melhor no Brasil e no mundo. A gente exporta essa felicidade. Para mim, Carnaval é um dos momentos mais incríveis do ano aqui em Salvador. Com a volta do Carnaval esse ano, a expectativa é de que a taxa de ocupação em Salvador deva chegar a 95%, com picos de 100% nos hotéis próximos aos circuitos da festa, que acontece entre os dias 15 e 21 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador tem a expectativa de cerca de 800 mil turistas na capital
durante todo esse período. Agência Rádio Web de Salvador, Silva Júnior. E profissionais de saúde darão apoio à crise humanitária dos Yanomami. Enquanto isso, a gente está aguardando a conexão A crise humanitária no território Yanomami, em Roraima, atinge a população indígena com desnutrição grave, malária, pneumonia e outras doenças. A situação levou à morte ao menos 570 crianças nos últimos anos. A invasão de garimpeiros ilegais é apontada como principal vetor da tragédia. A gestora ambiental e cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Eunice Querúcio, conta que principalmente as aldeias mais distantes das cidades não tiveram apoio como transporte, acesso a atendimento e as visitas de profissionais de saúde. Se não tivesse parado essa locomoção e essa comunicação entre as aldeias da forma que tem que ser feito, não teria acontecido assim por falta de medicamento, por falta de atendimento, né? Eunice Querúcio relata uma situação dramática com 6 lideranças de uma aldeia a 6 quilômetros de distância do polo base. Mesmo essas lideranças, né, doentes já também que estavam, eles saíram para buscar ajuda, né? Foram andando. Dessas 6 lideranças, 5 morreram no caminho. A partir desta segunda-feira, uma equipe da Força Nacional do SUS chegará a Boa Vista com 13 profissionais para operar o hospital de campanha. Cestas básicas estão sendo distribuídas em caráter de urgência. O Ministério da Saúde também está tomando medidas para contratar médicos. No sábado, o presidente Lula e mais 8 ministros foram a Boa Vista para ver de perto a situação dos indígenas. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, usou o canal no Telegram para responder. No texto, Bolsonaro afirma que de 2019 a 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais. Mas o ex-presidente não cita os dados sobre mortes de indígenas registrados desde o começo de sua gestão em 2019. Entre janeiro e setembro de 2019, morreram 530 bebês indígenas com até 1 ano de idade. Neste domingo, deputados do PT na Câmara protocolaram representação criminal na Procuradoria-Geral. São 8 horas e 18 minutos. Silvestre já conseguiu contato com a Maria Evelônia e nós vamos começar a entrevista. Silvestre, bom dia. Ex-secretária, bom dia. Sejam bem-vindos ao Programa Livre. Ô, Silvestre, as honras da casa aí para Maria Evelônia, por gentileza. Bom. Olá, ouvintes, bom dia. Iniciando mais um Programa Livre, a Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso. Hoje o prazer de receber novamente aqui para bater um papo conosco desculpe, gente, a ex-secretária dos programas sociais, eu nunca gravo o nome, mas depois ela me corrige, Maria Evelônia, conhecidíssima, moradora de Valparaíso, um orgulho aí de liderança política que engrandece muito o município e, acima de tudo, uma pessoa sensível e voltada para os interesses da comunidade, principalmente de Valparaíso. Maria Evelônia, seja bem-vinda, um bom dia, é um prazer tê-la conosco novamente. Bom dia, Silvestre, bom dia, Santana, um bom dia muito especial a todos que estão acompanhando essa programação, que Deus abençoe de forma grandiosa o dia de cada um de vocês. E muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação participar do Programa Livre, com jornalistas que eu tanto respeito e que tanto admiro. Ok. Bom, professora Evelônia, está livre para voar ou preparando novas missões aí? A senhora deixou o ministério, agora é uma nova realidade. A senhora não deixou Valparaíso, é evidente, continuou morando em Valparaíso. Isso. Conta para gente, qual que é o passo seguinte agora?
Então, eu sou águia, né? Estou sempre disposta a voos bem altos. Eu encerrei uma missão que eu me preparei realmente para que ela fosse encerrada no dia 31 de dezembro de 2022, independente de questão eleitoral, já existia da minha parte uma programação de encerrar naquele momento essa missão. Eu estava como secretária nacional de assistência social no Ministério da Cidadania e acredito que nós deixamos um excelente trabalho, especialmente para as pessoas, né, que estão ali mais sofridas, em situação de vulnerabilidade. Então, hoje, quem ocupar o espaço em que nós estávamos vai dar continuidade a uma política, ao fortalecimento de uma política pública. Tenho essa tranquilidade que deixamos tudo muito organizado para que o próximo gestor consiga, com tranquilidade, dar continuidade ao atendimento da população brasileira. E, da minha parte, Silvestre, eu fiquei muito contente porque ainda em novembro eu comecei a receber convites, né? Seja de gestões estaduais, seja de gestões municipais, para que eu pudesse estar levando a minha experiência profissional, a minha experiência com gestão. Então, tenho analisado, né, analisei bastante esses convites do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista espiritual. Todo mundo sabe que sou uma cristã, então todas as decisões que tomo, elas, primeiro, eu me organizo enquanto família, com meu esposo, as minhas filhas, e sempre pedindo orientação de Deus. Então, as coisas estão se encaminhando e tudo, né, leva ao entendimento que eu vou continuar nessa área de gestão, colaborando em algum município no estado de Goiás. Ok. Bom, então vamos ao que nos interessa, a grande fala. Bom, a senhora está de volta, é funcionário de carreira do Distrito Federal, evidentemente deve ter se apresentado ao seu órgão de origem, mas está aí, como a senhora bem disse, tem vários convites disponíveis aí para escolher. Mas eu estou sabendo que a senhora virá para Goiânia. Tá? Logo vai estar no Diário Oficial aí a sua nomeação para a capital Goiânia, aí, prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. Conta para a gente aí do que se trata realmente isso. O prefeito Rogério Cruz é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né? Uma pessoa que respeito muito, muito próxima também da primeira-dama, dona Thelma, uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu gosto muito de estar com ela. E o prefeito, ele quer um resultado, né, para o município. Nós estamos falando de uma capital, então diversos problemas sociais, diversos problemas ali, especialmente para as pessoas mais pobres, acontecem, né? E ele quer realmente atender essa parcela da população com melhores condições de vida, e tem essa confiança de que eu posso estar colaborando. Então, nós temos conversado bastante sobre isso, sobre essa missão, sobre esse intuito que ele tem de que eu possa colaborar melhorando a vida das pessoas, e acredito que vai dar certo e que eu realmente estarei ali à disposição mesmo de cuidar das pessoas, que é uma das coisas que tenho feito sempre na minha vida e tenho disposição para continuar fazendo. O Republicanos ele tem um projeto de ampliação aí. Nas últimas conversas que eu tive com a cúpula do Republicano, ele está com dois objetivos. A princípio seria de independência em relação ao governo Lula, mas evoluiu aí para uma parceria. O Lula procurou
o Republicanos, o Marcos Pereira, estão numa negociação aí, inclusive, para um ministério ou o segundo escalão. Mas, de qualquer maneira, o Republicanos tem um projeto de poder para 2026, começando em 2024. O Marcos Pereira tem dito que ele quer ampliar a base dele, principalmente prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E a senhora é do Republicanos e, evidentemente, está dentro desse contexto. Esse projeto faz parte dos seus planos agora, a partir desse momento que a senhora saiu do ministério e volta, digamos assim, ao chão da fábrica? Isso mesmo, Silvestre. O Republicanos tem, né, nas reuniões, nas conversas que o partido tem feito, existe uma disposição de aumentar agora, nesse momento das eleições municipais, a nossa participação, seja do ponto de vista de aumentar o número de vereadores, seja aumentando o número de prefeitos e vice-prefeitos do Republicanos. Então, especialmente no entorno sul, já existe todo um mapeamento e o intuito dessa participação mais efetiva nessas eleições municipais. E uma vez que eu tenho participado desse processo, né, desde a eleição passada, alguém que conseguiu acumular uma experiência de gestão considerável, eu realmente tenho sido sondada pelas lideranças do partido e existe uma disposição, né, de que, se assim for a vontade da população, que nós estejamos no município de Valparaíso para contribuir, né, do ponto de vista de executivo, de gestão, para uma cidade cada vez melhor para a população. Então, eu estou à disposição, mas nesse momento ainda é o momento das conversas, o momento dos alinhamentos, dos planejamentos, né? O fato é que existe, sim, essa disposição para que o Republicanos participe intensamente dessa eleição municipal. Ok, estamos entrevistando a assistente social e ex-secretária do... Eu estou ruim hoje, gente, desculpe, ouvintes, amigos. Maria Evelônia, conversando com a gente aí sobre os projetos dela, agora que ela deixou o Ministério da Cidadania e está retornando suas atividades normais como profissional, como a gente bem disse. Ela tem vários convites e aceitou um dos convites, que é ir para Goiânia, um trabalho dentro da sua área, da sua expertise. Carlos Santana pergunta para Maria Evelônia. Com certeza, tem muitas aqui, mas eu separei uma aqui que é interessante. Minha querida Maria Evelônia, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu tenho uma pergunta aqui que deixa eu fazer uma consideração. Na eleição passada, você se colocou à disposição do seu partido e tentou sair majoritária, mas devido a uma série de circunstâncias, você acabou sendo vice. Tá? Bom, tem uma situação aqui no Valparaíso, e eu acho que é igual para todo mundo, que diz o seguinte: quando o majoritário ganha, os votos é dele. E quando ele perde, é o vice que não deu. Então, né, isso aí é clássico aqui. Se eu ganhei, então todos os votos são meus. Tá? O majoritário apropria. Porque para ser vice, também tem isso dentro do serpentário político, como diz o Silvestre, o vice tem que ter ou voto ou dinheiro, tá certo? Bom, o que os seus críticos estão colocando é o seguinte, que aí você ainda não foi testada na rua. Por quê? Na rua, não, perdão, foi testada nas urnas, porque os votos que foram da coligação foram apropriados para a majoritária e ninguém sabe quantos votos a Evelônia deu ou deixou de dar. A pergunta que não quer calar aqui é o seguinte:
Sendo a senhora obediente ao partido, né, sendo uma soldada do partido, melhor dizendo, se a senhora colocasse seu nome para disputar a majoritária e dessa vez a senhora vai até o final, ou vai seguir a orientação do partido, porque seus antigos apoiadores e hoje seus críticos e adversários dizem que a senhora os deixou no meio do caminho, porque o projeto do republicano era ser majoritário e, de repente, foi coadjuvante e, infelizmente, ainda perdeu também, isso que eles dizem, entendeu? Como é que a senhora vê essa crítica ao seu nome sendo colocado a prefeita de Valparaíso? Então, primeiro dizer que é importantíssimo ter crítica, né? Porque a democracia, ela permite isso. Então, aqui vou dar o meu ponto de vista com relação a essa situação. Eu penso que uma pessoa, né, como eu, que era totalmente desconhecida na política, ao contrário de outros candidatos que estiveram aí no pleito, que já tinham toda uma história na política de Valparaíso, eu sempre fui a assistente social que atendia a população, mas sempre ali muito nos bastidores. Então, uma pessoa que ela, em um ano, ela consegue uma visibilidade a ponto de ser disputada pelas duas maiores lideranças do município para ser vice delas, então essa pessoa certamente não perdeu, essa pessoa ganhou, porque eu ganhei visibilidade. Maria Evelônia ganhou visibilidade. Então, o fato é que esse processo eleitoral que eu passei, ele solidificou, né, ele concretizou a minha liderança como uma pessoa política, né? A percepção das pessoas com relação ao meu potencial político, inclusive nos partidos. Durante a própria eleição ali, antes da eleição, aliás, mas no processo eleitoral, outros partidos me procuraram para que eu pudesse ser a candidata deles. No entanto, existe da minha parte muito, isso é uma convicção pessoal, a questão da lealdade. Então, Republicanos é o partido que eu escolhi, existe toda uma história com relação ao Republicanos e a minha família e a minha história de vida. Então, esse é o partido que eu escolhi. E quando você escolhe, né, um partido, você precisa sim estar disposta a seguir as orientações desse partido, porque se assim não for, não tem sentido você estar num partido, né? Então, não tem sentido você ir para algo que existe uma autoridade acima de você e você não respeitar essa orientação, até porque as pessoas que estão em cargos mais altos dentro de um partido, elas têm uma percepção mais ampla que às vezes você não tem enquanto estando ali no âmbito municipal. Então, eu acredito sinceramente que esse processo eleitoral consolidou Maria Evelônia como uma figura política, então foi ganho, houve ganho. E sobre essa situação de seguidores, de pessoas que acreditam na Maria Evelônia, isso continuou e só aumentou. As pessoas que hoje dizem que se decepcionaram são pessoas que, se você for olhar para o histórico delas, são pessoas que não têm uma história de lealdade. São pessoas que estão de acordo com o que é mais conveniente. Então, se é mais conveniente no momento isso, se é mais conveniente no momento aquilo, é assim que essas pessoas se portam. Então, hoje, para Maria Evelônia, quem é importante? Primeira coisa, a primeira situação, o importante para mim é a população. É o que Maria Evelônia pode colaborar para uma cidade melhor
e que seja bom para todos, seja os empresários fomentando a questão da economia local, seja aquela pessoa mais pobre que ela precisa, o pão de cada dia dela é por meio de programas sociais. Então, olhando para todos, a questão da mobilidade, que as pessoas consigam transitar na cidade, a questão da segurança diante dos desastres. Hoje eu sou uma especialista nessa área, né? Poucas pessoas no Brasil têm a experiência que eu tive com relação aos desastres, e a gente sabe que Valparaíso carece disso, porque quando começa a chover, todo mundo já tem medo de que a água vai invadir sua casa, que vai derrubar sua casa. Então, é uma situação que não começou agora, mas que nunca nenhum gestor conseguiu resolver. Então, existe esse objetivo de Maria Ivelônia de contribuir com a população de Valparaíso. E da minha parte é dizer que eu estou à disposição do partido e acredito, Santana, que o processo pelo que eu passei, a lealdade que eu demonstrei ao partido e às lideranças, e a continuidade do meu trabalho em Valparaíso é o que faz com que eu continue sendo enxergada politicamente. Então, eu nunca parei. Quando nós fomos para as urnas e perdemos do ponto de vista de urnas, no dia seguinte eu estava visitando as pessoas e agradecendo os votos. Então, eu lembro que em um desses momentos uma pessoa disse assim: olha, nem quem ganha nunca vem agradecer, e você não ganhou a eleição e vai agradecer, então você já tem aqui o meu respeito para a próxima eleição. Então eu tenho conquistado as pessoas pelo respeito, pela forma como me porto com elas, com bastante lealdade, com bastante transparência e compromisso. Então vejo que Maria Ivelônia nesse processo eleitoral ganhou, né? Mesmo não tendo ganho em termos de urnas, né, nos votos, mas ganhei no sentido da visibilidade, no sentido do respeito que as pessoas têm por mim, e assim vou continuar a minha trajetória, apoiando as pessoas, apoiando as associações, apoiando as pessoas mais necessitadas, apoiando as igrejas, né? Sou uma cristã e tenho ali convicção do papel importante que as igrejas têm, independente da religião. Vou continuar esse trabalho e tenho certeza que Deus sempre tem o melhor para as pessoas que buscam seguir a sua vontade. Ok, Silvestre? Bom, a senhora fez uma explanação, deu uma radiografia do cenário político da última eleição que a senhora disputou, e agora tem um cenário novo aí. Temos o Plácido, pré-candidato, tem, obviamente, tem o Max Vinícius, tem a Rudilene, a professora Rudilene, deve ter alguém aí do PT, que pode ser a Lucimar ou o professor Silvano, e, obviamente, deve aparecer mais uns 2 candidatos, além da senhora. É uma corrida aí interessante. Mas o que eu quero focar é o seguinte: o Valparaíso hoje, com aproximadamente 200 mil habitantes, tornou-se uma das cidades mais importantes do Distrito Federal. No ponto de vista de politização, é a cidade mais politizada e mais provinciana, ao mesmo tempo que é politizada, é muito provinciana. Valparaíso conseguiu ter um protagonismo político muito grande, é uma cidade com vocação para o setor de serviço, da geração de emprego. Então, a minha pergunta para a senhora é o seguinte: caso a senhora venha realmente a disputar, como a senhora disse que o seu nome está à disposição do partido, a senhora não é candidata da senhora mesma, não é assim de um conjunto de forças políticas partidárias, mas se a senhora vir a ser candidata, na sua visão,
além da sua expertise como uma estudiosa da área social, a senhora acha que quais são os maiores desafios que um prefeito deve enfrentar e tem que enfrentar em Valparaíso? Primeiro, Silvestre, eu gostaria de dizer do respeito que tenho por todas essas pessoas, né, que você apontou como pré-candidato. Acredito e tenho conhecimento de mais nomes, né, então acho importantíssimo nesse processo as pessoas realmente colocarem seu nome à disposição, serem pré-candidatas, mas também alertar de que, como você bem colocou, ninguém é candidato de si mesmo. Então, as pessoas, quando dizem sou pré-candidata, elas estão, na verdade, dizendo estou à disposição, porque isso ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muitos diálogos entre os partidos, entre os presidentes estaduais, enfim, tem todo um processo aí, todo um rito a ser seguido. Então, é importante mesmo que tenham vários nomes para que nessa corrida aí a gente possa escolher ao final as melhores composições. Quanto à questão dos desafios, eu acredito que em Valparaíso o principal desafio seja dar voz à comunidade. A gente, às vezes, fala muito em população, fala muito no povo, mas você geralmente vê isso no processo eleitoral, em que as pessoas vão de casa em casa pedir votos. Mas quando as pessoas ocupam o espaço de gestão, é muito difícil você ver uma gestão que dá condição de voz a essa população, para que ela diga o que ela realmente espera. E aí é quando você fala da questão de que, ao mesmo tempo, é uma cidade muito politizada porque as lideranças políticas estaduais se preocupam muito com o processo eleitoral, então é uma das cidades que você mais vê o envolvimento de deputados estaduais, deputados federais, lideranças políticas no geral no processo, mas quando você diz sobre não ter avançado do outro ponto de vista e dizer que é provinciano, é dizendo que não é uma cidade que, ao contrário de outras que nós conhecemos no Brasil, e eu posso falar especialmente por ter estado num cargo de relevância nacional, conheci muitos municípios, muitas histórias municipais, né? Muitas rotinas municipais. Então, Valparaíso ainda não conseguiu que a gestão desse essa voz. E quando eu digo essa voz, não é achando que um prefeito ou uma prefeita tem condição de viver na casa das pessoas, mas criando canais de comunicação, criando espaços ali para que possa realmente ouvir e fazer o que é a vontade da população. Então, eu acredito que esse é o principal desafio. Um outro desafio que se tem é esse desafio da questão das calamidades. Todo mundo, na época de eleição, fala desse assunto. Todo mundo diz que vai dar um jeito, mas se você conhece a história de Valparaíso, você vê que esse é o assunto de sempre, mas esse é o assunto que nunca foi resolvido. Então, não existe profissionais que seja contratado ou que faça parte da gestão que tenha conseguido resolver essa situação. Então, vai precisar de um gestor que tenha essa experiência e um gestor que tenha a vontade política de resolver isso, né? Então, eu acredito que essa situação é uma situação muito impactante e que gera um outro problema, que é a questão da mobilidade. Nós temos uma situação de, por vezes, motoristas de aplicativo, né, não quererem fazer corrida para um determinado bairro, porque não quer botar o carro ali, porque diz que vai quebrar o carro por conta do buraco, por conta, né, das estradas, ou seja, a mobilidade
Então, a gente precisa investir também nessa questão da mobilidade, porque não adianta você tapar um buraco se você não tem uma estrutura que lhe permita depois a água da chuva passar e não levar de novo aquele pedaço do asfalto, né? Então, a gente precisa enfrentar algumas situações em Valparaíso. A questão do terceiro setor também é algo que não avançou. Valparaíso tem várias associações, vários projetos sociais, né? Várias entidades, e essas entidades não conseguem ofertar um serviço de melhor qualidade para a população porque não consegue apoio financeiro. E não consegue apoio financeiro porque muitos desses não conseguem organizar a sua documentação, porque não tem um apoio institucional, um apoio governamental. Então, essa também é uma área que eu consegui, enquanto estando no governo federal, ajudar muito em Valparaíso, e pretendo continuar ajudando, porque eu acredito muito no terceiro setor. Eu acredito que o terceiro setor ele não compete com o governo, ele acrescenta, ele contribui com o governo para alcançar a população. Então, são várias situações, mas eu vou apontar estes, por enquanto. Ok. Santana, da minha parte era só isso. Bom, da sua parte é só isso. E para a minha última pergunta para a nossa querida secretária. Secretária, a senhora conhece muito bem todos os programas sociais, e se a senhora tivesse que, quando a senhora voltar, se for eleita prefeita aqui, qual o programa social que a senhora diz, esse Valparaíso tem que ter e não ficar parado? Qual seria de todos os programas que a sua secretaria tinha? Olha, eu penso que o primeiro programa social, né, que tem que existir é dar condições para as pessoas, né, condição de emprego, condição das pessoas produzirem, né? Então, eu me preocupo muito com a questão do pão de cada dia, porque até pela minha história de vida, Santana, é muito duro uma pessoa amanhecer o dia e ela não ter a certeza de que ela tem o que tomar café, que ela tenha o que almoçar, e ainda mais quando isso é por parte de uma mãe ou de um pai que não tem a certeza que vai ter alimentação para os seus filhos. Então, eu me preocupo muito com esta questão da alimentação, a segurança alimentar, as pessoas terem a certeza que elas têm o que comer. Porque a pessoa com fome, ela não estuda, porque ela não consegue se concentrar. A pessoa com fome, ela não trabalha, porque ela não tem força. A pessoa com fome, ela não tem uma vida religiosa, porque ela não consegue se concentrar nisso. Enfim, a primeira coisa é que as pessoas tenham alimentação, segurança alimentar, e depois as pessoas conseguem fazer todas as outras situações, se assim tiver uma gestão que vá apoiar nisso. Então, todos os programas sociais são importantes, mas eu acredito, sinceramente, que o programa social mais importante seja o que garante que as pessoas tenham comida na mesa. Ok. Silvestre, as despedidas finais aqui da nossa querida Maria Evelônia. Para agradecer a professora Maria Evelônia pela oportunidade de bater esse papo com a gente. Muito obrigado. É sempre um prazer tê-la conosco aqui, conversando. Espero recebê-la mais vezes. E para a gente ir tocando nesses assuntos importantes, a política é tão vital quanto... Agora vai ficar pertinho, né, Silvestre? Ela vai ficar pertinho de você aí agora em Goiânia, né? Eu quero vê-la mais. Ô, Santana, eu quero ver se dessa forma o Silvestre paga a pamonha que ele está devendo para mim já faz há não sei quantos anos, viu? Isso deve todo mundo, só vive de promessa, rapaz.
de tomar um café, porque todos veem, vou aí tomar um café até hoje. Tá vendo? Já que ele não veio tomar café comigo, eu vou lá tomar um café com ele. É o jeito. Tá certo. Mas muito obrigado mesmo, Maria Evelônia, e seja bem-vinda. Que os novos desafios seja aí mais um aprendizado e um teste que você tem na sua vida para levar o que for mais importante para as pessoas, principalmente essa população que mais necessita do poder público como indutor da sua qualidade de vida, do seu desenvolvimento, enfim, que a sua contribuição seja a mais abrangente possível dentro desse contexto que você se propõe como política, mulher e também como uma cidadã comprometida com os interesses coletivos. Muito obrigada, Silvestre. Eu fico muito grata, né? Você sabe que eu acompanho a sua coluna que você tem, que é de relevância não só para o estado de Goiás, mas que em outros estados também tem acesso. Sempre de um jornalismo muito responsável. 4 estados hoje. Exata, eu tenho notícia. Quando viajava, às vezes eu tinha acesso em outro estado à coluna. Quero também agradecer ao Santana, né, um jornalista que eu admiro, que eu respeito, uma pessoa sempre sensata, que busca fazer um jornalismo sério, um jornalismo ético, que não procura viver de acordo com a conveniência, mas sempre se portando com a população e levar uma informação, né, de forma isenta. Então, parabéns a vocês pelo programa, muito obrigada pela oportunidade de participar, de ter acesso dessa forma. Quando eu converso com vocês no programa Livre, é como se eu estivesse ali muito perto da população, porque as pessoas estão nos ouvindo aí enquanto estão fazendo cuscuz aí do café da manhã, ou a tapioca, né? Enquanto estão ali na padaria comendo um pãozinho, ou enquanto estão no carro rumo ao trabalho. Então, assim, a gente participa diretamente dessa vida das pessoas, né? Enquanto as mães estão ali penteando o cabelo das crianças, preparando para o dia, enfim. Você se sente próximo da rotina das pessoas e eu quero agradecer muito. Quero aproveitar também e dizer que eu respeito muito a população de Valparaíso. A minha vida tem sido me dedicar a cuidar de pessoas, a sempre pensar no coletivo. Então, em qualquer município que eu tiver, eu vou estar ali para me dedicar às pessoas e certamente aprendendo cada vez mais com as pessoas o que eu posso no futuro fazer para a minha cidade, Valparaíso. Muito obrigada a todos os ouvintes que estiveram aí na nossa entrevista, muito obrigada pelo respeito, muito obrigada pela atenção que vocês nos deram e que Deus possa abençoá-los de maneira infinita. Ok, Silvestre, um abraço e até amanhã. Até amanhã. Grande abraço. Evelônia, obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Fique com Deus. Amém. Bom, são 8h55. Eu e o Silvestre acabamos de bater um papo com a Maria Evelônia, que é ex-secretária nacional de assistência social do Ministério das Cidades. A gente encerra aqui nossos canais no